Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos. Nós estamos na virada pela saúde mental. A gente já fez 2 lives, essa é a terceira live do dia e é uma alegria estar com todos vocês aqui. Essa é a nossa causa pela saúde mental, a Falar Pode Mudar Tudo. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e há 3 anos sou a embaixadora dessa causa que me enche de orgulho, porque falar sobre saúde mental pode salvar vidas, pode acolher a nossa dor, pode fazer com que muitas pessoas em sofrimento percebam que precisam buscar ajuda, que precisam de um tratamento, e também pode mostrar para a gente como olhar ao nosso redor, ao redor e poder perceber, às vezes, o sofrimento de pessoas que estão muito próximas da gente e que muitas vezes a gente não percebe ou não sabe como abordar, não sabe como conversar. Então, essa nossa virada nesse dia tão especial que é hoje, dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dentro do Setembro Amarelo, que é o mês da saúde mental. Então, a gente está aqui desde as 10 horas da manhã fazendo lives, postando conteúdos para vocês e vai até amanhã às 10 horas da manhã com a nossa última live. Pois bem, se você não assistiu as primeiras lives, já está aqui no nosso feed, você pode assistir depois. E essa live de agora é para a gente conversar sobre a saúde mental nas várias fases da nossa vida. Cada fase da nossa vida é um momento especial e precisa de uma atenção especial para certas questões de saúde mental. Por isso, eu vou receber agora o Dr. Luiz Dickmann. Deixa eu colocar a live. Dr. Luiz Dickmann é médico psiquiatra. Olá, doutor Luiz, boa tarde, bem-vindo. Olá, tudo bem? Como vai, Dayana? Tudo bem, e você? Melhor agora, tudo bem, querida? Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite para poder conversar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, ainda mais nesse dia, né, Dayana? Esse é um dia muito especial, é o dia em que a gente fala sobre a importância da gente olhar para as pessoas que estão em sofrimento e para a nossa própria dor, né, doutor? Porque dentro da gente também tem muita dor. E às vezes a gente fica empurrando com a barriga, achando, deixa disso, vai passar sozinho, eu não preciso disso. E muitas vezes é um ato de coragem perceber que, opa, eu também preciso de ajuda às vezes, né? Muito bom. É o que eu falo para todo mundo. Todo mundo é ser humano, todo mundo está em risco de adoecer em algum momento, ou vai ter alguém da sua família, querida, pessoa próxima, que vai adoecer. Infelizmente, do jeito que o mundo anda, né, tá quase que uma regra em vez de uma exceção, o que é uma pena, mas é o que eu falo. Até eu, que eu brinco, que eu sou psiquiatra, já passei por um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, e eu falo para meus pacientes, por que você que não estuda a área, que não é teoricamente especializado no assunto, não vai poder sentir algo que é humano, nós não gostaríamos de ter, mas em algum momento pode acontecer. E como é que a gente identifica, como é que a gente trata, o que que a gente faz, o que que é mais comum em cada fase, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Dayana? Exatamente. Doutor Dickmann, eu queria começar perguntando para o senhor que a gente vem vivendo aí 3 anos muito difíceis, todo mundo sabe, a gente já falou há muito tempo aqui sobre o impacto da pandemia na nossa saúde mental, então isso de alguma forma agravou possíveis dores que a gente já sentia, que a gente já lidava, mas todo mundo de alguma forma ficou mais abalado emocionalmente com tudo que a gente vem vivendo. Só que a gente vai falar aqui agora do cuidado ao longo da vida e a gente tem visto, a gente tem percebido que a gente está precisando prestar atenção à saúde mental das crianças e adolescentes, porque o impacto para eles é não poder ir na escola, não poder encontrar os amigos. A gente já tem percebido um impacto muito importante. Como o nosso tema de hoje é a saúde mental nas etapas da vida, quero começar falando sobre as nossas crianças e adolescentes. O que que o senhor percebe, os pontos principais que os pais e os cuidadores precisam ficar atentos com a saúde mental das nossas crianças? Muito bom. Então, é um tema complexo, tá? Então, a literatura, a gente sempre gosta de seguir o que a literatura tem avaliado. Ou seja, quais são os estudos, quais são as métricas, quais são as porcentagens que a gente tem ao longo do tempo. Porque a gente tem uma coisa que é o nosso bom senso, ou seja, todo mundo imagina que na pandemia houve um sofrimento maior, teve mais criança adoecendo, mais adulto, mais idoso,
porque está isolado, porque tem estresse, porque tem risco de uma doença grave, porque perdeu alguém que ama, porque teve perda econômica. Tudo isso, o bom senso diz para a gente que sim, deve fazer mal. Mas mais do que o bom senso, os dados mostraram que, dependendo do estudo, a gente está falando de um aumento de 25% e alguns estudos até 50% a mais de doenças psiquiátricas nesta fase, né, da pandemia. E quando a gente pega crianças, Daiana, é algo ainda mais complexo, porque imagina o seguinte, quanto mais jovenzinha é a criança, menos experiências prévias ela teve. Ou seja, uma criança que pegou uma pandemia, todo mundo de máscara, exatamente naquela fase que ela está reconhecendo rostos, sorrisos, aprendendo a interagir na escola, a entrar em contato com o outro, a entrar com a frustração de um contato social, das coisas que não dão certo. Ela não. Ela estava muitas vezes com uma mãe, com um pai ou com algum familiar em casa, muitas vezes estressado por estar em casa também, tendo que fazer aquele papel do homeschooling, então ela deixava de ter interação na escola, deixava de sair de casa, tinha um pai, uma mãe, um cuidador, alguém da família que também estava eventualmente adoecendo junto, e todo mundo nesse ambiente fazendo com que as crianças tivessem mais transtorno de ansiedade, alguns outros transtornos, né, dificuldades no aprendizado. A gente tem que entender que a nossa capacidade, por exemplo, de prestar atenção, ela é reduzida num meio virtual, quando a gente tem menos estímulos, ou seja, é só uma telinha. Eu e você somos adultos e a gente está conversando de uma coisa que a gente gosta. Então é muito mais fácil a gente manter o foco e a atenção aqui por muito mais tempo. Agora imagina uma criança que está num ambiente diferente, está fazendo homeschooling numa tela de computador, não tem um amiguinho do lado, a professora muitas vezes não tinha aquela interação, aquele conhecimento com tecnologia. Então, tudo isso fez com que transtornos de sono, transtornos de aprendizado, transtornos ansiosos, transtornos afetivos, que a gente chama, né? Principalmente depressão ou outros transtornos, né, associados, foram sim mais comuns, né, nesse período. E como que a gente avalia isso? Mudança de comportamento no padrão da criança. Ou seja, a gente sempre tem que estar atento, Daiana, a algumas funções básicas da gente. Então, como é que é o padrão? Como é que é a comunicação dessa criança? Como é que ela interage com os familiares? Mudou o padrão de alimentação? Mudou o padrão de sono? Está acordando mais cedo? Está dormindo picotado? Tem algumas agitações durante a noite? Está tendo mais dificuldade para manter a atenção em alguma coisa? Parece mais dispersa? Está mais quieta, mais calada? Fala menos sobre o dia? Interage menos com as outras pessoas? Está mais arredia? Né? Está com medo de coisas? Tudo isso são fenômenos que não são tão difíceis de avaliar, né, numa criança, coisas objetivas que cuidadores, pais, pessoas próximas, professores podem notar e muitas vezes avaliar. Nem sempre isso vai ser uma doença, tá? Mas muitas vezes é um ponto de atenção para você dar abertura para aquela criança conversar sobre o assunto. A gente tem falado muito sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Eu percebo assim, muitas crianças e jovens com esse diagnóstico, pais apavorados, achando que qualquer manifestação no filho é esse transtorno. Gostaria que o senhor nos explicasse, doutor Dickmann, quais são os sinais de fato que tem aí um transtorno de déficit de atenção e qual seria o tratamento no caso das crianças? Bom, quando a gente fala em TDAH, tá? Então a gente tem que entender, Daiane, que o TDAH, a gente fala que é um contínuo. O que é isso? É um diagnóstico também dimensional, ou seja, a gente, por medidas, por estudos, a gente tem um critério de corte. Olha, a partir daqui a gente fala que é TDAH, antes disso não é. Mas mais importante do que isso, tá? O TDAH, vamos falar em porcentagem. A gente está falando de mais ou menos, provavelmente, 5 até 10%, dependendo do estudo, da população que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que pode ser predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo, ou o mais comum, tem um pouquinho dos dois. Então, o que é esse TDAH? Basicamente, é um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento, que assim, acontece junto com a vida da criança. O diagnóstico, ele é precoce, né? Normalmente a gente fala antes dos 7, antes dos 12 anos de idade. Pode o diagnóstico vir mais velho, mas se a gente olhar toda a história da pessoa, a gente vai achar aquelas características. E qual é o problema do TDAH? Dificuldade de terminar as coisas, de manter o foco da atenção,
projetos inacabados, dificuldade de conseguir, né, começar e terminar algo, levando com a barriga as coisas são mais difíceis, muitas vezes dificuldade ali na desorganização do quarto, das coisas, né? Então as crianças se perdendo, dificuldade de prestar atenção numa ordem às vezes direta, eu estou falando diretamente com você, você está lá, né, viajando no mundo da lua. Isso são sintomas que a gente chama de desatenção, que pode acontecer um pouquinho, nunca, um pouquinho, médio, bastante ou muito. Tá? Então, uma das escalas que a gente usa, né, que a gente chama SNAPS para criança ou SR18 para adulto, a gente vai pontuando. Ó, você tem um pouquinho, você tem nada, você tem muito, e a gente vai vendo as condições. Todo mundo tem um pouquinho, Daiane. Se você for ler a escala você vai falar, nossa, eu preencho isso, isso, isso. Se eu for ler, eu preencho isso, isso e isso. Agora, qual é o grande problema? Tem que ter um prejuízo na vida da pessoa. Tem que estar trazendo algum tipo de alteração no funcionamento, ou na escola, ou em casa, nos relacionamentos. Eu falei da desatenção. E aí tem a parte da hiperatividade, que parece que tem um motorzinho ligado, não cansa nunca, tem uma energia que parece ser maior do que as outras crianças, tem dificuldade de permanecer sentado, né? Então na hora de almoçar, na escola, fica incomodando muitas vezes, né, os amiguinhos, é mais inconveniente, não consegue esperar a própria vez. Então vamos lá, você é Daiana com D. Então tudo bem, mas agora vamos imaginar que você chama Vitória com V. E aí tá lá chamando todo mundo até chegar na Vitória, tá? É normal. A gente fica, putz, tô de saco cheio de ficar esperando aqui, mas a gente consegue. Essas pessoas muitas vezes vão furar a fila, né? Não vão esperar a própria vez, vão cortar a outra frase da pessoa no lugar. Então, são várias características, mas isso tem que trazer algum tipo de prejuízo na vida da pessoa e a gente tem que estar atento ao desempenho escolar e às comorbidades que podem acontecer na vida. Uhum. As crianças, em geral, são muito agitadas e inquietas, né? Estou com a minha menina agora que vai fazer 2 anos e ela não Linda, para. aliás, a gente acompanha aqui. Obrigada. E ela não para um minuto, ela está descobrindo o mundo, ela fala, quer correr, e corre a sala inteira, a energia não acaba nunca. Então, doutora, a gente precisa sempre também ficar atento ao que é o normal do desenvolvimento da criança, que foi o que você trouxe. E quando isso começa a trazer um prejuízo, porque a gente também tem visto muitas crianças e adolescentes medicados que talvez não precisaria. A gente ouve falar sobre isso também. Precisa estar muito atento sobre o que é normal de uma criança e quando é de fato um transtorno. Só o médico com uma avaliação vai poder dizer, né? Exatamente. Então, Daiana, você tocou num ponto muito importante. A gente tem que tomar cuidado com a hipermedicalização das coisas, ou seja, tudo vira doença. E o outro oposto também, que é a negação, né? Que seria ignorar que essas doenças existem, ou mesmo negar que essas doenças existem e deixar de tratar as pessoas que precisam. Então, por exemplo, se a gente for olhar hoje um fenômeno que tem acontecido muito e é muito ruim no mundo adulto, principalmente ali o pessoal ali de mercado financeiro, os concurseiros, os vestibulandos, o pessoal que quer ficar ligado o dia inteiro, usando medicações para TDAH sem ter TDAH. E isso é um absurdo. Tá? E isso traz muito mais problema do que qualquer benefício para esta pessoa. E isso faz com que você crie um estigma novo, ou seja, nossa, essa medicação é ruim porque está todo mundo usando, né, lá no ambiente corporativo, no banco, né, no vestibular, o concurso. E aí todo mundo quer usar, mas tem estudos que mostram que quem não tem DDAH não se beneficia desse tipo de medicação. Enquanto o contrário, Daiana, se você pega uma criança ou adolescente ou adulto com TDAH e usa um tratamento adequado, medicamentoso, é algo extremamente prazeroso para nós, médicos que tratamos essas pessoas, porque é o que a gente chama de tamanho do efeito, o quanto que o tratamento muda a vida da pessoa. O efeito, o tamanho do efeito é maior que tratamento antidepressivo, é maior que tratamento ansiolítico, é maior que tratamento antipsicótico, ou seja, o tratamento para TDAH traz uma mudança rápida e muito positiva para a vida dessas crianças, adolescentes e adultos. Enquanto quem não tem e vai usar as medicações para isso, não vão ter benefícios. Se você tem comparação de placebo com essas medicações ao longo de 3 meses, você não tem TDAH e toma placebo ou essas medicações. Tudo bem, você pode até ter um pouco menos de sono, achar que está focando um pouco mais, mas o desempenho, por exemplo, na prova, depois de 3 meses, não vai ser melhor do que o placebo. Ou seja,
vai trazer preconceito, porque quem precisa de tratamento vai ficar sem, porque essas medicações acabam. Quem não precisa vai usar e vai ter efeitos colaterais, e isso vai fazer com que a população fique falando: olha, isso aí é uma invenção da indústria farmacêutica, o que é um grande absurdo também, que não tem nada a ver com isso. O mais importante que a gente sempre fala aqui nas lives, doutor, é nunca tomar nenhum remédio sem orientação médica, é muito cuidado com o tratamento, porque a gente está falando de coisas muito sérias, né? E ainda mais quando a gente pensa na saúde das nossas crianças e adolescentes. Então, sempre procure um médico, uma orientação. Não pode achar que o amiguinho tomou, alguém tomou, sempre com muito cuidado. Eu queria passar agora, doutora, a gente falou então da questão emocional das crianças e adolescentes. Quando esse adolescente está chegando ali, 18, 20, vamos pegar a juventude. Existem outras preocupações na saúde mental que a gente deve estar atento nessa fase? Perfeito, Dayana. Sua pergunta é super bem-vinda e adequada, por quê? Primeiro a gente tem que pensar um pouquinho, né? Refletir com quem está vendo aqui a gente agora ou depois. O que causa uma doença psiquiátrica? As doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais, ou seja, várias causas fazem com que alguém adoeça. Então vamos começar falando o seguinte: trauma precoce, coisas que acontecem na nossa vida quando a gente é pequenininho. Então eu estou falando de abandono, negligência, violência física, violência sexual, violência psicológica, né? Morte prematura de pais, separação traumática de pais, guerra civil, violência urbana, tudo isso são traumas precoces. Aí a gente tem traumas recentes, somos adultos, sequestro, violência, assalto, problemas graves de família de alguém. Então são traumas recentes. Aí a gente tem estressor crônico. Problemas financeiros, trânsito, né, estresse, muita informação de um lado e de outro, problema no trabalho, problema familiar. Aí a gente muda para outro lado, carga genética. Como é que é a sua mamãe, papai, irmãos, avós, tios, primos de primeiro grau? Qual é o padrão da sua família? Existe um padrão? Porque a maioria das doenças psiquiátricas tem uma parte genética também. Aí a gente olha mudanças hormonais. Mulheres, olha as mulheres, entre os 12 e os 55 anos, né, a idade fértil média feminina, você tem TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, pílula anticoncepcional. Então isso bagunça muito a cabeça das mulheres. Tanto é que se a gente pegar nesta faixa, entre os 12 e os 55 anos de idade, depressão e ansiedade normalmente são 2 ou 3 vezes mais precoces do que em outras faixas etárias, mais novos e mais velhos. Tá? Transtornos alimentares, muito mais frequente, dependendo do transtorno, em mulheres do que em homens. Quando a gente fala em outros transtornos, transtorno bipolar, esquizofrenia, parecido. Mas então, mais um ponto, mudança hormonal. Então, você falou 17 e 18 anos. Então, existe mudança hormonal. Teve a puberdade no menino, na menina, das mudanças hormonais. Aí a gente vai para uma outra fase. Como é que é a alimentação dessa pessoa? Como é que é o tipo de dieta? Como é que é a microbiota intestinal, a flora intestinal? Tipo de bactéria que ela tem? É uma pessoa com uma outra doença clínica? Tem diabetes, tem uma doença cardiovascular, tem alguma coisa inflamatória, uma doença autoimune, porque isso também mexe na cabeça da gente. Aí a gente vai, essa pessoa dorme bem? Essa pessoa tem apneia obstrutiva do sono? Sabe aquela pessoa que ronca e para de respirar no meio da noite? Essa pessoa mexe muito as pernas, que é assim das pernas inquietas durante a noite? Chuta muito durante a noite? Essa pessoa é sedentária? Essa pessoa é ativa fisicamente? Ou seja, a gente vai vendo tudo isso e a gente avalia que isso tudo junto, para uma pessoa com uma predisposição, dá uma doença psiquiátrica. Então, nos 17, 18 anos, vamos imaginar em que fase que essa pessoa, em média, está. Tá? Lembrando que existem outras condições. Na média, está saindo ali do seu ensino médio, está iniciando a vida na faculdade, então vão começar as responsabilidades, né, da vida adulta, muitas vezes, pressão financeira, sair muitas vezes de casa, ir para outro lugar, ter que estudar, ter que se sustentar, ou seja, tudo isso vai somando os problemas. Nesta fase, transtornos ansiosos e transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, costumam começar a acontecer de forma mais intensa. Tá? Então é uma fase que tem mais incidência do que na infância e no comecinho da adolescência. Tá? Então é uma fase que a gente vai ficar muito preocupado com isso. A vida social vai mudando. Então a gente sempre avalia. E o que a gente precisa ver, Dayana? Padrão da pessoa. Como é que essa pessoa era e como é que essa pessoa está. O padrão normalmente não muda de uma hora para outra. A pessoa é sempre de um jeito e de repente ela está diferente. Opa, um sinal de alarme.
Uhum. Então, sempre a gente prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, nas pessoas que a gente se importa, que a gente ama, porque alguma mudança muito brusca de comportamento pode indicar que essa pessoa está precisando de ajuda. É muito interessante, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas o fulano está estranho, nossa, mas o fulano está quieto, nossa, e a gente não para pensar. Será que está bem? Será que está querendo conversar? Porque às vezes a pessoa vai se fechando e não quer conversar. Então, assim, que a gente possa oferecer essa escuta, né? Nem sempre a pessoa vai querer falar, mas às vezes de perceber que, pô, alguém se importa comigo, porque eu percebo, doutor, e me conta pela sua experiência clínica e pessoal, quando a gente está adoecendo, muitas vezes, a gente vai se fechando cada vez mais e a gente vai sentindo que a gente não tem valor. Né, que a gente não importa, que ninguém se importa com a gente, que a gente não é importante na vida de ninguém, que nada do que a gente faz está bom. Vai crescendo uma sensação de insuficiência, de inadequação. E aí, às vezes, a gente vira uma conchinha, só quer se fechar. E a gente precisa falar, porque o caminho de cura começa por conversar, por buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. O senhor entende dessa maneira também? Perfeito. Então, o que você está falando, basicamente, você está descrevendo a evolução de um quadro, por exemplo, depressivo. Tá? A depressão, tá, que vai acontecer entre talvez 10 a 25% da população, dependendo da estatística que a gente usar. Mas é muita gente. Tá? Então, vamos falar que uma a cada 6 pessoas, mais ou menos, vai ter um episódio como esse que você descreveu. A depressão, ela tem 2 critérios que a gente chama de critérios A, critérios principais, que é tristeza na maior parte dos dias, durante quase todos os dias, durante a maior parte do dia, nos últimos 14 dias, ou perda de prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Ou seja, eu gostava de jogar tal coisa, eu não estou gostando mais. Gostava de sair num barzinho com os meus amigos, agora eu não gosto mais. Ou seja, perdi uma dessas coisas. E dura mais que 2 semanas. Então, primeiro ponto, Dayana. A gente fica triste, e a gente fica ruim, e a gente tem sintomas, e às vezes eles duram muito pouquinho, duram um final de semana. Isso não é depressão, isso não é doença, isso é ser humano. Tá? Normal. Porque senão, Gente, exatamente, senão a gente vai para o outro extremo. Qualquer coisa é doença psiquiátrica, não é. Tá? Lembrar que nós somos seres humanos e nós vamos viver emoções boas e ruins ao longo da vida. Ponto. Agora, temos lá uma pessoa que está durando mais de 2 semanas. Aí já é um bom indício. Durou mais que 2 semanas, dificilmente aquilo vai passar sozinho rápido. Tá? E aí você descreveu todos os outros quadros. Autoestima diminuída, culpa excessiva, diminuição às vezes do desejo sexual, dificuldade muitas vezes para se alimentar, ou come demais ou come de menos, então alteração do peso, alteração de sono. O sono, eu lembro, né, você é mais ou menos da minha idade, lembra do termômetro do peru da Sadia, né, que apitava quando estava pronto? O sono é como se fosse isso, tá? Quando você tem uma alteração de sono e você já tem um padrão de doença psiquiátrica, pode esperar que, se nada fizer, daqui a pouco você está vendo a eclosão de um quadro, dependendo do biotipo, do fenótipo, do jeitão daquela pessoa. Então, sono é muito importante, padrão de sono. Aí você pode ter alteração na concentração. Estou indo mal na escola, estou piorando as minhas notas. Então vamos imaginar, eu sou médico. Se eu tiver dificuldade de fazer um diagnóstico, porque você vai lá no consultório, e aí você fala assim, de onde você veio, o que você faz, qual a sua queixa, etc e tal. A gente tem que ir processando um monte de coisa. Você é jornalista, está na TV, na rede. Então, enquanto você está entrevistando alguém, você tem que saber qual o roteiro, o que eu vou ter que perguntar para essa pessoa. Eu tenho que trabalhar com o que ela me falou para eu poder formular uma próxima pergunta. Eu tenho que engajar essa pergunta com a próxima. Tudo isso é uma função que a gente chama de função executiva. É o seu cérebro processando tudo isso e dando respostas em tempo real. E a gente nem percebe a beleza disso. A gente só percebe o quanto isso é importante quando a gente adoeceu. Você ficou ruim, e aí você não consegue fazer. Aí você percebe que você era multitask, que você fazia várias coisas ao mesmo tempo, que você olhava a sua filha enquanto eu estava vendo lá o stories, ela estava brincando com um caderninho, enquanto você conversa com o seu marido, enquanto você responde um WhatsApp, enquanto você lê um e-mail, aí você liga para a mãe, aí você faz um monte de coisa. Você só percebe que está fazendo tudo isso quando você não consegue mais fazer. E isso é uma coisa que a gente chama de sintoma cognitivo da depressão, que é como a gente parece que a gente está emburrecendo, a gente não consegue. Isso tudo normalmente não é do dia para a noite, é um pouquinho de cada, vai caindo um tijolinho, é um dominó. Por isso que quanto mais cedo a gente percebe, quanto mais cedo a gente inicia um tratamento, mais fácil é de trazer e recuperar. Doutor Dickman, o senhor acha que esse mundo
moderno, digamos assim, é meio antigo, né? Fala isso, mas esse mundo que nos dá tantos estímulos, né? É a internet, é a cobrança do trabalho, até as crianças mesmo, hoje em dia, têm uma carga, uma agenda lotada. Veja, na minha infância, eu tenho 40 anos. Na minha infância, eu voltava da escola, eu ficava o resto do dia sem fazer nada. Fazia a lição de casa e não tinha, assim, uma agenda. Não, agora é inglês, agora taekwondo, agora não sei o quê, agora natação, agora... parece que existe uma sobrecarga em todo mundo o tempo todo. Fora a questão de estar sempre conectado, ter que saber de tudo, ter que comentar todos os assuntos, ter que dar por dentro. É um pouco enlouquecedor. Este mundo novo, digamos assim, também ajuda com que a gente fique sobrecarregado emocionalmente? Vamos avaliar o seguinte, Dayana, tudo, como dizem os sábios, tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, eu sou um grande fã da evolução, né, humana. Onde a gente chegou, todas as conquistas, né? A gente brinca, o Harari, né, que escreveu o Homo Sapiens, o Sapiens, o Homo Deus, etc., ele fala sobre todas as conquistas que a gente teve. Agora, você tem muita razão em termos de o seguinte: nós tivemos, durante centenas de milhares de anos, um tipo de padrão, né? Então, todos nós, como seres humanos, temos muito, muito, muito pouco tempo, desde que a gente fala da Revolução Industrial, desde o início da luz, né, a luz elétrica, né, a energia, agora a revolução da internet e as mídias sociais e esse mundo 100% conectado 5G. E tem algo que é legal, a gente não vai se estender aqui para não gastar tempo, que é o que a gente fala, o tipo de geração. Então, você e eu tenho 37, você tem 40. Tá? Então, a gente está entre a geração X, eu, o X de millennial, né, e a anterior. Tá? Então, você teve os baby boomers que foram lá logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aí você teve, né, outras fases, X, Y, Z, né? E cada uma dessas classes, dessas épocas, dessas gerações, tiveram conceitos e classes e educação completamente diferente. Então, quando você fala, olha, eu voltava da escola e não fazia nada, não tinha uma agenda de inglês, futebol, taekwondo, xadrez, e internet, e programação, e não sei o que lá mais. Você não tinha. Mas você tinha outras dificuldades dessa fase. E aí a gente fala dos conflitos de geração. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de uma pessoa que é da geração X conviver com os alfas agora que estão surgindo, né? Que é uma geração que já nasceu no meio dessa loucura toda agora, né? Acabou de sair. Então, pega o meu filho, né, que tem 9 anos, minha menina que tem 6 anos, eles nasceram conectados. Então, mexer na tela, no Instagram, sabe mais do que a gente. Sabe fazer as coisas, sabe criar um vídeo, sabe editar, coisa que o meu pai e a minha mãe não vão nem imaginar como ele conseguiu, né, fazer. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? O que a gente está tendo aqui agora? Eu tenho informação que eu quiser, na hora que eu quiser, quantas vezes quiser, eu assisto. Você lembra, tá, Dayana, que a gente queria ver um filme, a gente esperava lançar no cinema para ir lá ver. Ah, era o seu desenho preferido, você tinha que esperar uma vez por semana para ver lá naquele canal da sua apresentadora preferida, segunda às 11 da manhã. Hoje não, você vai no streaming e você tem recompensa imediata. Então eu consigo ter tudo na hora que eu quero, como eu quero. E quando isso não acontece, aí dá tilt. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que você está muito conectado, tem que fazer mil coisas, tem que dar conta de tudo, a gente tem uma informação e os dados são muito fáceis. Se a gente pegar uma semana de informação hoje, né, de um período, de um Facebook da vida, dá mais informação que um cara na época, né, do Império Romano teria na sua vida toda. Ou seja, uma pessoa comum Você sabe, tem doutor, mais informação. isso me cansa bastante, sabia? Eu tive que aprender a lidar com isso. E eu tive que aprender que eu não gosto de ficar conectado o dia inteiro. Esse excesso de informação me faz mal, me gera ansiedade. E eu acho que cada um de nós vai ter que encontrar aí o seu meio termo, o que faz sentir bem. Eu já faz alguns anos que eu deletei algumas redes sociais, então eu só trabalho com o Instagram e o YouTube, não tenho outras, porque não dou conta. Todo mundo me Uhum. fazer um TikTok para postar o seu conteúdo. Eu falo, não dá, eu não consigo. E eu acho que eu vejo cada vez mais o movimento das pessoas, porque a princípio a gente quer consumir tudo. Daqui a pouco a gente pensa, peraí, esse tudo talvez esteja demais para mim. Você acha que é um caminho a gente tentar entender assim quais são os nossos limites, afinal, né? O que nos faz bem, o que está demais?
Basicamente, você tocou num ponto importante, que é o autoconhecimento, resiliência. Qual é o seu limite? Até onde você vai? Você, Dayana, com a sua história, com 40 anos, com a sua família, com o seu trabalho, nesse momento, no Brasil, nesse contexto. Então, este é o limite que você aprendeu a reconhecer nesse momento de forma inteligente. Qual é a grande dificuldade da gente saber onde está esse limite? Até onde é saudável? Porque também eu não posso ir para outro extremo, eu virar um, sei lá, um nômade também, e aí eu me desligo de tudo, eu não estou em nada, e aí você tem também prejuízo na sua vida profissional. Se você não responde às pessoas, né, do seu trabalho, se eu te mando uma mensagem, você vai me responder daqui a 3 semanas, isso vai te prejudicar. Ao mesmo tempo, se você está ligado o tempo todo, é o que eu falo, você pode acelerar um carro e fazer com que ele, né, vá mais rápido por mais tempo, elevando a rotação. Só que a chance de você fundir o motor é muito maior, né? Então, devagar se vai ao longe, né? Então, É, assim, você percebeu, afundindo o nosso motor sem perceber, né? mas é isso. E aí, quando que chega no psiquiatra? Normalmente, quando já fundiu. Para você aceitar uma ajuda de alguém que ainda existe muito estigma e é uma tristeza, a gente vê, claro, tem iniciativas como essa aqui, né? A Libs está fazendo do Falar Pode Mudar Tudo, o Setembro Amarelo, a Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente bate muito nessa tecla de tratar e diminuir o estigma. Então, se a gente pensar o que você tinha de visão como psiquiatra quando você tinha 10 anos de idade e você agora com 40, é completamente diferente. Mas ainda assim, a gente faz piada de psiquiatria, a gente tem dificuldade de assumir, e eu falo para os meus pacientes, eu brinco, né? A gente começou falando, eu já vi que você também já passou pelos seus fantasmas aí, né? Hum. Quando a gente fala, quando a gente se mostra também frágil, a gente está dando ao outro a oportunidade dele se abrir, né? Então é o que eu falo para o meu filho. Filho, eu não quero que você passe pelas mesmas angústias que eu passei ao longo da minha vida, muitas vezes, não porque meu pai e minha mãe não queriam falar comigo, mas porque ninguém tinha ensinado, né? Não tem manual de pai e mãe, nem a gente pretende aqui dar manual. Mas assim, algumas coisas você fala o seguinte, eu quero que você tenha com quem conversar. Eu quero que você consiga falar, né, quando você estiver angustiado, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, quando você faz alguma coisa que você percebe que não foi legal. Antes de você guardar aquilo para você, e aí você vai juntando, tudo bem. Você consegue aguentar engolir um sapo agora, você engole outro sapo aqui e outro ali, mas uma hora isso explode. E quando explode, normalmente é muito mais difícil de recolher um caco de algo que explodiu do que se quebrou só um pedacinho do vaso, né? Uhum. Doutor Dickmann, a gente está falando nessa live da nossa saúde mental ao longo da vida, né? A gente já falou lá no comecinho da live, para quem está entrando agora, crianças e adolescentes, os jovens, chegaram várias perguntas aqui sobre menopausa, climatério. A gente sabe que a menopausa é um período difícil para a mulher em vários aspectos físicos. Na saúde mental também, a questão hormonal tem a ver com a saúde mental? Como é que fica essa mulher entrando na menopausa? Palavra ótima, tá? Falar sobre menopausa, climatério, né? Que quando a menstruação oficialmente para quem está aqui entender, a menopausa é um ano depois da última menstruação. Tá? Então vocês têm umas quedas hormonais, mas assim, vamos imaginar quando está começando a falhar ali a menstruação da mulher. Então ela está entrando naquele climatério. Então ela tem sintomas físicos, fogacho, que são aqueles calorões, então ressecamento muitas vezes vaginal, diminuição de energia, né, fadiga, desânimo, tem vários sintomas. Por quê? O que mais atrapalha, é simples, se eu falar uma forma mais simples para todo mundo entender, é o estrógeno, que é o hormônio, né, um dos hormônios femininos, tem estrógeno e progesterona. O estrógeno caindo parece ser o maior responsável pelos sintomas da TPM, do pós-parto também, né, junto com progesterona e da menopausa. Então, a gente tem essa queda desse estrógeno e esse estrógeno no nosso cérebro, ele é neuroprotetor, ele faz crescer ramificação, faz crescer sinapse, faz crescer neurônio, ou seja, ele é muito bom para o cérebro. Quando ele está caindo, então eu estou perdendo o efeito dele, tá? E aí existem sintomas físicos, e aí, mais uma vez, eu vou trazer. O cérebro nada mais é do que um órgão dentro do nosso corpo. Ou seja, do mesmo jeito que a gente tem um calorão, que é uma mudança de temperatura, às vezes a temperatura da mulher vai para 38 graus e desce de repente. Então, aquele calor não é da cabeça dela, ela tá com calor realmente. Está alta a temperatura. E aí aquilo sobe e depois aquilo desce. E é uma montanha russa. E o cérebro dela
também tem alterações. E o que que é importante, Dayana? Vamos imaginar que essa mulher já faça tratamento com um psiquiatra e use, por exemplo, algum antidepressivo que mexa ali principalmente na serotonina. O que que a gente tem de dados na literatura? Que durante a menopausa, o climatério, às vezes a mesma medicação que funcionava ali 10 anos atrás passa a não funcionar tão bem. Por quê? Porque tem outras medicações que funcionam melhor para tratar os sintomas psiquiátricos que acontecem durante a menopausa. Olha que coisa interessante. A pessoa tinha uma doença, respondia bem a um tratamento e por conta de uma alteração hormonal, aquele mesmo tratamento já não é mais o melhor. Existe um outro que pode substituir, né? E muitas vezes ser mais benéfico para aquela mulher do que aquele primeiro. Então, olha que coisa interessante, Dayana. Muito interessante. Nossa, fantástico. E, doutor, chegaram algumas perguntas aqui sobre. Eu vou juntar um pouco as perguntas, que Manda é bala. a ligação de uso de drogas, cigarro eletrônico e excesso de açúcar. Até essa eu nunca tinha ouvido. Na questão do transtorno de déficit de atenção e na questão dos transtornos mentais. Existe alguma comprovação científica dessa ligação? Perfeito, muitas, tá? Então vamos falar sobre TDAH agora um pouquinho, tá? Vamos imaginar o seguinte, por que que TDAH existe? Por que que as doenças psiquiátricas existem? Vamos um pouco além, né? Por que que uma pessoa se deprime? Por que que uma pessoa fica ansiosa? Por que que uma pessoa tem toque, né? Se a gente seguir a linha evolutiva, né? O que que a linha evolutiva diz? Se existe é porque teve alguma vantagem, né? Daquele sintoma, daquela característica existir em algum momento. Tá? O TDAH, o que que a gente fala? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas pessoas elas não conseguem, muitas vezes, postergar, atrasar a recompensa. Ou seja, o cérebro dela quer a recompensa mais rápido. Então, são pessoas mais impulsivas, que querem e fazem alguma coisa. Ou seja, é papum. Eu não posso esperar, eu não posso deixar para depois. Eu tenho que ir lá. Aí você fala, mas Luiz, qual a vantagem teórica, hipotética, tá? Ninguém tá falando, ninguém tem certeza disso que eu tô falando. São hipóteses para a gente tentar entender o porquê. Estas pessoas, durante ao longo da história, elas tinham vantagens evolutivas. Por quê? Elas tinham filho mais cedo. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um monte de gente aqui, num grupo, que nós somos aqui humanos, e todo mundo é muito ansioso, medroso, e a comida está acabando aqui. Se eu não tenho um cara que não tem medo de coisas novas, que não quer novidade, que não está buscando coisas diferentes, eu não vou ter ninguém para sair desse nossa aldeiazinha aqui, para ir até o outro lado da ilha, para ver se tem comida, se tem alimento, etc e tal. E aí esse cara vai lá e ele volta. E ele volta e traz recompensas aqui para essa ilha. Agora, se todo mundo tiver esse impulso por novidade, de buscar coisa nova, impulsividade, cada um vai para um canto e morre todo mundo. Se todo mundo for ansioso, todo mundo morre sem sair aqui do lugar. Então eu preciso ter uma divisão, uma heterogeneidade das pessoas para a gente conseguir junto, né, crescer e fazer a nossa comunidade prosperar. Então, estas pessoas com TDAH, o que que a gente sabe? Que elas têm 3 vezes mais uso de substância, ou seja, drogas. Por quê? Impulso, atrás de prazer, atrás de dopamina. Não é que, eu tenho TDAH, eu vou usar, mas tem 3 vezes mais do que na população sem TDAH. 3 vezes mais acidente de carro. 3 vezes mais uso, né? O cigarro é uma droga, é lista, mas é uma droga, tá? 3 vezes mais uso de álcool. 3 vezes mais começar e não terminar uma faculdade. 3 vezes mais casamentos que começam e terminam. Muitas vezes casa por impulso, separa também por impulso, né? Filhos mais precoces, gravidez não planejadas muitas vezes na adolescência. Saída de emprego, então aquela carteira de trabalho, sabe que entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, né? Começou uma faculdade e não terminou. Se eu trato essa pessoa, eu consigo fazer com que ela segure esse impulso e pense 2, 3, 4 vezes antes, né, de agir de impulsividade. Então, sim, a gente tem mais uso de cigarro no TDAH, a gente tem mais uso de drogas, a gente tem mais problema com a justiça, mas mais uma vez falando, não é porque a pessoa tem TDAH, mas muitas vezes porque é o impulso. Eu não consigo, muitas vezes, pensar 2 vezes se eu vou cometer aquele... Eu quero um chocolate. E aí eu vou pensar, puxa, não, mas olha, eu tô de dieta, eu tô fazendo, o meu colesterol tá alto, eu passei uma semana aqui sofrendo, fazendo academia, eu vou ir lá e pego, depois eu me arrependo. Isso não é TDAH, mas no TDAH isso é mais frequente, tá? Então o que que eu tô querendo dizer com isso? Tudo aquilo que envolve impulso, impulsividade é mais presente no TDAH.
Uhum. Claro, né, gente? É muito importante a gente deixar bem claro aqui que sempre que a gente fala de alguma característica, de alguma doença emocional, não é no sentido de culpabilizar a pessoa ou bem pelo contrário, para mostrar para todo mundo que essas características existem e se a pessoa está sofrendo com isso, ela precisa buscar ajuda, precisa buscar o tratamento, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu tenho isso, por que que eu sou assim? Entendendo a doença emocional como uma falha de caráter, como um problema de personalidade. Eu sempre gosto de falar isso. Doença mental começa com doença, como uma doença física, como alguém que tem diabetes e vai ter que controlar para o resto da vida, como alguém que tem o colesterol alto e vai ter que controlar. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de aceitar a doença mental, aceitar que precisamos de tratamento. Então, que bom que o senhor está trazendo todas essas coisas para a gente perceber. Puxa, então eu também tenho isso, então eu não estou sozinho, então eu também passei por isso. Eu acho que por isso que eu gosto tanto dessa causa Falar Pode Mudar Tudo, sabe, doutor Dickman? Porque eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que todos nós sofremos, todos nós temos os nossos problemas. E quando a gente entender que não estamos sozinhos e que isso não é um problema nosso, uma falha de caráter, e sim uma doença. Você escolhe ter diabetes? Você escolhe ter o problema de coração? Você escolhe ter câncer? Claro que não. Você também não escolhe ter uma doença mental. Então, precisamos falar sobre isso para que as pessoas entendam a importância de tratar, né? De buscar um médico e fazer o tratamento. Eu acho que esse é o objetivo dessa nossa causa, sabe? Que a gente possa entender a saúde mental como a saúde física, respeitar a saúde mental como a gente respeita a saúde física, né? Você falou tudo, porque qual o grande problema que a gente vê aqui, Dayana? As pessoas elas têm muita vergonha de falar das suas fragilidades, das suas dificuldades. Se a gente pega a população masculina, então, pior ainda, né? Homem não Sim. chora, homem não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo, né? Deixa de frescura. E aí é o que a gente fala, se a gente tivesse controle de emoções, faz um exercício simples, né? Pense em alguém que morreu que você gostava muito. Vamos imaginar uma coisa ruim, né? Falecimento da mãe da pessoa. Ninguém consegue controlar, não chorar, não ficar triste, etc e tal. Você não tem controle, é uma emoção humana. E essa pessoa, não é porque ela quer ou não quer, mas a pessoa descansou, está melhor. Mas isso não impede que a gente fique triste, que a gente que a gente fique mal, etc e tal. A mesma coisa se você pega uma pessoa com asma, né? Você fala o seguinte, nossa, mas tem tanto ar aí, por que você está com falta de ar? Né? Então, você ter tudo o quê? Ter tudo externo. Então, é só a gente olhar para Hollywood, né? Pessoas com dinheiro, com fama, bonito, que pode ter tudo ao seu alcance e muitas vezes com doenças psiquiátricas. E se você vai ver o histórico, aquele ambiente, né? Um Instagram onde todo mundo é bonito, todo mundo tem filtro, né? A família tá feliz, a foto tá bacana, né? Aquela família toda brigando, etc. Tá na hora da foto, todo mundo lá, que maravilha, nossa! Aquele casal quase separando e na hora, né? Um filtro bonito numa praia lá em Bora Bora. Ou seja, isso faz com que, para quem não tem essa percepção de que isso é um mundo fake, né? Parece que só você tá aqui infeliz num sábado comendo pipoca sozinho em casa, né? Sem ninguém com você. Então, a gente tem que ter muita noção de quando olhar as coisas, poder interpretar. Será que isso que eu tô vendo é isso mesmo? Será que isso que está na mídia é exatamente isso que estão passando? E é por isso que eu acho tão legal a gente fazer uma live como essa, falando, né, de pessoa para pessoa. Eu estou aqui como psiquiatra, mas porque eu me especializei nessa área. Eu poderia ter ido para outra área e etc. Então, a gente estuda mais uma área do que outra. E o que eu posso dizer? Que estudando essa área, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê, mais a gente vê que não sabe nada, que o buraco é muito mais embaixo, né? Que as emoções humanas, e se você olha a literatura greco-romana, lá os caras 2000 anos atrás, se você olha textos, por exemplo, olha a Bíblia, né? Lê a Bíblia e vê as coisas que estão escritas lá, vê os textos, né, de 2500 anos, mitologia, ele já descreveu essas coisas todas lá no passado, as emoções, a gente pensa, nossa, eu estou vivendo isso agora, 2022, etc. Não, não, o ser humano já é ser humano há muito tempo. E mais bacana do que isso, para a gente completar. Se você pega dados dos primatas grandes, por exemplo, estudar chimpanzé e bonobo,
você vai ver que as coisas maravilhosas que aqueles bichos fazem, a política, as relações sociais, a gente vê que, assim, o mundo é muito bacana, né? As coisas acontecem e se a gente conseguir dar um passo para trás e olhar isso, às vezes, expectando, olha, o que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Será que é normal? Será que não é? E, principalmente, saber a hora de pedir ajuda. Esse eu acho que é o principal. Você não precisa saber como trata, mas precisa saber quando pedir ajuda. Uhum. Doutor Dickmann, foi uma alegria conversar com você. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas aqui. É muito bacana a gente entender que ao longo da vida a gente pode ter vários momentos de fragilidades, dores diferentes em cada fase da vida e como é importante a gente começar a olhar para a saúde mental desde pequeno, desde já dos nossos filhos, ensiná-los a nomear um pouco mais as dores, a entender um pouco mais, né, o que eles estão sentindo, conversar sobre isso. Quero te agradecer muito. E para encerrar, quero fazer uma última pergunta. Existe diferença quando a gente fala depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e a gente fala em transtorno? O transtorno, ele já é uma doença ou ele é algo que vai levar a uma doença? Como é que a gente entende? Boa pergunta, tá? Então, o que você está perguntando é sobre as classificações, ou seja, como é que a gente dá o diagnóstico para alguém. Então, para isso, né, para você entender um pouquinho, hoje, uma das críticas dentro da psiquiatria que eu faço e que vários colegas fazem é a questão do diagnóstico. O diagnóstico que hoje a gente dá pela classificação internacional das doenças, que é o CID, o CID-11, ou o DSM, que é a classificação norte-americana, ela vai dar esses nomes de transtorno quando você junta síndrome, vários sintomas que são parecidos e que a gente pode falar que tem um padrão. Então, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, o que é? Mais de 6 meses com alteração, muitas vezes sintomas ansiosos inespecíficos, às vezes dor de estômago, dor nas costas, dor cervical, dor na lombar, sintoma gastrointestinal, alteração de sono, preocupação que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso dura muito tempo e atrapalha a vida da pessoa. Isso é um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Não é depressão. O transtorno do pânico, tá? O que ele é? Você está lá, muito bem aqui, etc. E de repente você tem uma crise. Que aí você tem sintomas. O coração dispara, dá suor frio, dá mal-estar, dá formigamento, parece que você vai desmaiar, alguma coisa ruim vai acontecer. Às vezes você acha que você vai infartar, às vezes você acha que você vai enlouquecer, né? Aquele sintoma, parece que o ambiente está estranho, aqui o lugar está estranho. Isso dura de 10 a 40 minutos e passa. E depois, isso é uma crise de pânico. Qualquer um pode ter. 30% da população vai ter uma vez na vida um negócio desse e nem vai saber que teve. Agora, 4% da população vai ter o transtorno do pânico. O que é? As crises repetidas e principalmente o medo de passar por aquilo de novo. O medo do medo. O medo de sofrer aquilo novamente. Isso é transtorno do pânico, isso não é depressão. E também não é transtorno de ansiedade generalizada. E aí a depressão? Aquilo que a gente já conversou. Tristeza, falta de prazer, com outros sintomas associados. Agora, o que é comum? O diagnóstico pode ser esse. Só que o nosso cérebro, ele não distingue essas coisas. Então, assim, não é, ele leu o livro e, eu tenho aqui e não tenho ali. Então, os nossos diagnósticos, muitas vezes, você vai ver várias pessoas que têm o mesmo nome de doença e o quadro é muito diferente. Então, a Dayana deprimida é diferente do Luiz deprimido. E nós dois podemos ter o mesmo nome de doença. E, eventualmente, o meu tratamento não vai ser igual ao seu, mesmo a gente tem dentro da mesma classificação. Então, por isso que é tão importante, não tem uma receita de bolo, né? Então toma o remédio que meu vizinho tomou porque ele estava deprimido e melhorou. Não, às vezes, se for transtorno bipolar, o antidepressivo, em vez de melhorar, piora. Você vai fazer um episódio misto, que a cabeça acelera, fica mais irritado, fica agitado, aumenta o risco de suicídio. Aí você fala, nossa, Luiz, mas era um antidepressivo. Um antidepressivo para aquele tipo de doença. Para o outro, eu preciso de um estabilizador de humor. Então, isso que é o mais importante, Dayana. A gente não pode se automedicar. Mesmo o médico tem essa mania horrível, né? Nossa, eu acho que eu sei isso aqui. É o pior cara para tratar, é um colega médico. Por quê? Porque ele está dos dois lados. Né? E aí, às vezes, a gente tem que ter essa humildade, dar um passo para trás e falar o seguinte, olha, agora eu estou no papel de pedir ajuda. E eu preciso disso, disso e disso e vou procurar. E aí, para as crianças, como é que você faz como pai se você identificar? Dá espaço para o seu filho falar. Dá um lugar, um ouvido atento. Então, sem julgamento. Nossa, filho, isso aí que você está falando é horrível. Meu Deus do céu, mamãe e papai vai ficar... Não, olha, filho, lembra o seguinte, tudo é humano. Tudo que a gente está pensando ou sentindo
é humano, senão a gente não sentia, né? Então, eu acho que isso, quebrar o preconceito, quebrar esse estigma, não é de um dia para o outro, né? É ano após ano a gente falando, porque sai daqui, alguém vai falar o seguinte: olha, nossa, eu vi uma live interessante, tava lá a Dayana Garbin, um cara lá falando um negócio, ele falou uma coisa que, pô, para mim fez sentido. E aí você vai lá e conversa com alguém. Alguém já sentiu isso que você está sentindo em algum momento, pode ter certeza, e provavelmente são milhões e milhões de pessoas. Pessoas. Por isso que a gente sempre fala, né? Não estamos sozinhos. Se é ser humano, vai sofrer, vai ter dor, mas também vai ter muita coisa boa. Então, que a gente possa buscar ajuda e perceber que hoje em dia existe tratamento, psicoterapia, tem tantas coisas que a pessoa pode fazer pelo autocuidado e a gente precisa cada vez mais se cuidar, né? Se cuidar com carinho. Acho que essa mensagem. Doutor Dickmann, muito obrigada. Mais uma vez foi uma alegria. Obrigada pela sua contribuição, pelo seu conhecimento. E eu deixo aí os minutos finais para a sua mensagem final. Bom, então mais uma vez agradeço aqui então a Libs pelo convite, né, por estar falando sobre esse tema, sobre poder falar de algo institucional, ou seja, sobre doença psiquiátrica, sem se focar de um lado ou de outro. Agradeço você, querida Daiane. Então você, né, não tem contato comigo, mas é como se a gente te conhecesse, você e o Thiago, né, dentro, muito queridos, pessoas, né, muito humanas. Eu acho que isso faz toda a diferença. As pessoas, né, não olharem, né, nos atores, nos globais, nos famosos, etc e tal, pessoas de outro mundo, ou seja, são pessoas que escolheram este caminho da mídia, mas que são seres humanos, que têm sintomas e sinais e dores e angústias e felicidades como qualquer um. Eu acho que o mais bonito da vida exatamente é isso, é a gente poder perceber que ninguém é especial a ponto, né, de ser diferente por completo dos outros. Então, todo mundo tem a sua particularidade. Então, você não está sozinho. Essa é a grande mensagem. Você está com algum pensamento ruim, não está sentindo bem, não tem com quem falar, tem até, né, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que você disca, né, você pode procurar o número, né, é gratuito, as pessoas estão lá para te ouvir. Não estou falando que é necessariamente a melhor solução, mas é um lugar imediato onde você pode procurar ajuda. Psicólogos, tá? Então, a psicoterapia é muito boa associado com os tratamentos medicamentosos quando necessários. Ou seja, não tem só um caminho para a cura. Não tem só um caminho para Roma, tá? Então, a partir do momento que você identificou que você, ou alguém que você ama, que você gosta, está doente, primeiro, o que essa pessoa tem? Então, vamos atrás do diagnóstico. Se tem um diagnóstico, vamos entender quais são os tratamentos. É um tratamento medicamentoso? Não medicamentoso. Tem psicoterapia? Não tem psicoterapia. Tem medicação? Não tem medicação. Se tem medicação, qual é melhor? Quais são os prós e contras? Qual é o efeito colateral? O que tem de bom? O que tem de ruim? Tudo bem, por quanto tempo se faz? Quanto tempo demora para ter alta? Se eu tiver que fazer alguma coisa, pode beber? Não pode beber, né? Todo mundo pergunta isso. Pode ou não pode? Né? E para eu sair sábado à noite, tudo bem? Ou seja, tudo tem um caminho, tem uma rota, tem um lugar. E você procurando ajuda, você vai conseguir aí o seu melhor tratamento. Perfeito. Doutor Dickmann, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente, que mandaram perguntas. E quero convidar vocês, porque a nossa virada pela saúde mental vai continuar. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem mais uma live. Eu vou conversar com o Dr. André Santos e com o Dr. Paulo Fix. E o tema da nossa live de amanhã vai ser trabalho flexível, mundo moderno e a tal da síndrome do burnout, que a gente está ouvindo falar tanto. A gente vai conversar sobre o que é isso, como perceber se você está passando por isso, como é que é o tratamento e também responder ao vivo as perguntas de vocês. Gente, muito obrigada, boa noite e até amanhã às 10. Até amanhã. Muito boa a sua maratona e os seus vídeos. Parabéns. Um abraço. Tchau, doutor. Tchau, tchau.